Em meio à vastidão turbulenta da existência, onde cada dia apresenta suas próprias tempestades e calmarias inesperadas, muitos de nós se sentem como navios à deriva. Nossas mentes, por vezes, são como embarcações sem leme, castigadas por ondas de ansiedade, ventos de incerteza e correntes de opinião alheia. Buscamos por um porto seguro, por uma âncora que nos mantenha firmes, mas frequentemente nos perdemos na tentativa de controlar o incontrolável, de silenciar o ruído externo enquanto o tumulto interno só cresce. Este não é um convite para a indiferença, nem um apelo à passividade, pelo contrário. É uma convocação para a verdadeira maestria, para a soberania sobre o único domínio que nos pertence inteiramente, a sua própria mente. É a promessa de construir um leme interno tão robusto que, mesmo nas maiores tormentas, você se mantenha inabalável. O método estoico brutal que vamos explorar não é um atalho fácil. É um caminho de disciplina e autoenfrentamento que irá, passo a passo, reprogramar seu sistema operacional mental, transformando-o em algo inquebrável. Ele é brutal, porque exige uma honestidade radical consigo mesmo, uma desconstrução de hábitos mentais arraigados e uma reconstrução sobre alicerces de aço forjados na razão e na virtude. Se você está pronto para essa jornada transformadora, para desafiar os limites da sua própria força interior e reivindicar a paz, que é seu direito, então escreva nos comentários: "Minha mente é meu santuário". Deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum passo dessa profunda reprogramação. O muro da distinção, o início brutal da soberania mental. Imagine sua mente como um vasto jardim, repleto de potencial para florescer em beleza e utilidade. No entanto, sem a distinção adequada, este jardim é rapidamente invadido por ervas daninhas. Estas não são apenas problemas externos, mas sim as preocupações, as iras, as expectativas e os lamentos que se referem a coisas que, na realidade, não estão sob o seu controle direto. O primeiro e mais brutal passo do método estoico é erguer um muro inabalável neste jardim, uma separação clara entre o que é verdadeiramente seu para cultivar e o que pertence ao vasto e imprevisível domínio do mundo exterior. Este é o princípio da dicotomia do controle, a primeira e mais fundamental lição para se tornar mentalmente inquebrável. É um muro brutal, porque desaloja confortáveis ilusões. Por anos, talvez, você tenha investido energia preciosíssima tentando mover montanhas que não lhe pertencem, tentando mudar pessoas que não querem ser mudadas, tentando controlar resultados que são meros caprichos do destino. O estoicismo nos força a parar. Ele nos convoca a uma pausa introspectiva para questionar: onde reside meu verdadeiro poder? E a resposta incrivelmente libertadora é: apenas em sua própria mente, em seus julgamentos, em suas intenções e em suas ações. Tudo mais é um campo de batalha onde você não possui armamento adequado para a vitória final. Pense na metáfora de um arqueiro. O que está sob seu controle? A forma como ele segura o arco, a firmeza de seu braço, a clareza de sua mira, a profundidade de sua respiração antes de soltar a flecha. Tudo isso é seu domínio, sua responsabilidade. Mas o que não está sob seu controle? O vento que desvia a flecha, o movimento inesperado do alvo, a sorte de acertar o centro. A virtude do arqueiro reside na excelência de seu processo, não na perfeição do resultado final. A mente inquebrável compreende que a felicidade não depende da flecha atingir o alvo, mas da integridade e do empenho em cada etapa do tiro. É uma distinção simples, mas com implicações transformadoras, pois realoca a fonte da sua paz e da sua frustração. Considere, por exemplo, o cenário das redes sociais e a incessante busca por validação.
Você dedica tempo e esforço para criar um post que considera perspicaz ou divertido. Sob seu controle está a qualidade do seu conteúdo, a autenticidade da sua mensagem e a sua intenção ao compartilhá-lo. Você controlou o ato de postar. No entanto, o que acontece a seguir? O número de curtidas, os comentários que recebe, se o seu post viraliza ou é ignorado, a interpretação que os outros fazem da sua mensagem, tudo isso reside firmemente fora do seu círculo de controle. Uma mente não estoica se apega aos resultados. A ansiedade cresce à medida que o número de likes não atinge a expectativa. A raiva surge com um comentário negativo. A frustração se instala quando o esforço não gera a validação esperada. O método estoico brutal, entretanto, exige que você desvie a sua atenção desses ventos inconstantes. Ao postar, você liberou sua flecha. Sua virtude residiu no processo de criação e compartilhamento. O resto, a reação do mundo, é o que é, e a sua serenidade não deve depender disso. O custo de viver preso aos resultados externos é a sua paz, a sua autonomia. O brutal método estoico resgata essa autonomia, tornando-o imune às oscilações da aprovação alheia. Ou pense na pressão do ambiente de trabalho e nas incertezas econômicas. Você é um profissional dedicado, investe em suas habilidades, cumpre suas tarefas com excelência. Sua dedicação, seu esforço, sua atitude em equipe, a busca por aprimoramento contínuo, tudo isso está sob seu controle direto. Mas o que não está? A decisão de um superior, a política de corte de custos da empresa, as flutuações do mercado, uma crise econômica global que afeta a sua indústria. Uma mente não treinada se consome em preocupação e ansiedade, com demissões iminentes ou com a incapacidade de controlar as decisões corporativas. O medo do futuro, que é incerto e incontrolável, paralisa. O método estoico brutal lhe diz: você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Não se trata de negligenciar suas responsabilidades, mas de canalizar sua energia para onde ela realmente faz a diferença. Ao invés de ruminar sobre o que pode dar errado no futuro econômico, você se foca em aprimorar suas competências, em ser o melhor profissional que pode ser, em construir resiliência através de poupanças e redes de contato. Tudo isso está no seu círculo de controle. A aceitação do que não pode ser mudado libera uma quantidade imensa de energia mental para agir efetivamente no que pode. Em nossos relacionamentos pessoais, a dicotomia do controle se manifesta com igual clareza e brutalidade. Quantas vezes nos frustramos com o comportamento de um cônjuge, a escolha de um filho, a opinião de um amigo? Queremos que os outros ajam de acordo com nossas expectativas, que pensem como nós, que vivam suas vidas conforme nosso ideal. Mas a verdade brutal é que a mente de outra pessoa, suas crenças, seus desejos, suas ações, tudo isso está categoricamente fora do seu controle. O que está sob seu controle? Sua própria comunicação, sua honestidade, sua empatia, a forma como você expressa seus limites e, crucialmente, a sua reação aos comportamentos alheios. Se você se irrita com uma crítica, a raiva é sua, não da crítica. Se você se magoa com uma atitude, a mágoa é sua, não da atitude em si. O estoicismo nos lembra que, ao tentarmos mudar os outros, apenas geramos atrito e sofrimento. Ao focar em nossa própria resposta, em nossa própria virtude, em nosso próprio caráter, cultivamos paz. A liberdade emerge quando compreendemos que a frustração com o outro nasce da ilusão de que temos o direito ou o poder de moldá-lo. Epicteto, em seu Encheiridion, capítulo 1, nos presenteou com o alicerce deste muro da distinção. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Estão sob nosso controle a opinião
o impulso, o desejo, a aversão e, em uma palavra, tudo o que é obra nossa. Não estão sob nosso controle. O corpo, a propriedade, a reputação, o cargo e, em uma palavra, tudo o que não é obra nossa. Esta citação, aparentemente simples, é a chave para a reprogramação mental. Opinião aqui não se refere à sua visão sobre política, mas ao seu julgamento interno sobre eventos e pessoas. É a forma como você decide interpretar o mundo. Impulso é a sua intenção de agir, o seu movimento volitivo. Desejo e aversão são suas escolhas sobre o que buscar e o que evitar. Todas estas são ferramentas internas, exclusivamente suas. Em contrapartida, o corpo, saúde, doença, a propriedade, riqueza, pobreza, a reputação, o que os outros pensam de você, o cargo, sua posição social, são elementos que, em última instância, não dependem apenas de você. Eles são, não é obra nossa. A liberdade estoica floresce quando entendemos que, ao mover nossa energia da luta pelo incontrolável para a maestria do controlável, nos tornamos invulneráveis às vicissitudes do mundo. Deixamos de ser joguetes do acaso e nos tornamos arquitetos de nossa paz interior. É brutal, porque exige que abandonemos a queixa, o lamento e a busca por culpados externos. Ele exige que aceitemos a plena responsabilidade por nossa vida interior. É um convite para pararmos de gastar tempo tentando moldar o universo à nossa imagem. E, em vez disso, nos concentrarmos em moldar nossa mente para aceitar o universo como ele é, reagindo com sabedoria e virtude. Prática diária, o diário do inquebrável e o exercício do é o que é. Para que esta primeira lição não seja apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta viva em sua reprogramação mental, proponho 2 exercícios práticos brutais. 1. O diário do inquebrável. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para um ritual de autoavaliação. Em um caderno ou aplicativo, liste 3 eventos ou situações que lhe causaram algum tipo de desconforto emocional, irritação, ansiedade, tristeza, raiva. Para cada um, faça as seguintes perguntas e responda com a máxima honestidade. Evento. Fui criticado por um colega no trabalho. O que estava sob meu controle? Minha dedicação ao trabalho, a forma como eu recebi a crítica, minha decisão de responder ou não, minha interpretação da crítica. O que não estava sob meu controle? A opinião do colega, a forma como ele escolheu expressar a crítica, o humor dele, o resultado da crítica na minha reputação. Como minha reação, controlável, influenciou o resultado ou meu estado de espírito? Minha raiva me fez falar de forma defensiva, piorando a situação e me deixando tenso pelo resto do dia. O que posso fazer de forma diferente na próxima vez, focando apenas no que é meu? Na próxima vez, vou ouvir a crítica com calma, buscando aprender se há algo válido sem me sentir atacado. Minha virtude está em minha capacidade de aprender e manter a serenidade, não em evitar críticas. Este diário é brutal, porque exige que você se depare com sua própria agência, tirando a responsabilidade de fatores externos e colocando-a onde ela pertence em sua mente. 2. O exercício do é o que é. Durante o seu dia, ao se deparar com uma situação que escapa ao seu controle e que naturalmente o faria sentir raiva, frustração ou ansiedade, seja um engarrafamento inesperado, uma fila longa, uma notícia perturbadora na mídia, um item quebrado ou um plano que desmorona, pause por um instante. Respire profundamente e mentalmente ou em voz baixa, declare: isso é o que é. Minha única ação agora é escolher minha resposta. Não lute contra a realidade do evento, apenas aceite-o como um fato,
Em seguida, direcione sua atenção para o que você pode controlar naquele exato momento. Sua atitude, sua respiração, a busca por uma solução, se houver, ou a simples aceitação da situação. Este exercício é brutal porque desaloja o hábito profundamente enraizado de resistir à realidade, um hábito que é a raiz de muito sofrimento. Ele força você a ceder o incontrolável para reivindicar o que é seu. Ao praticar estes exercícios consistentemente, você não apenas reconhecerá o muro da distinção, mas o fortificará. Cada dia será uma oportunidade de refinar sua capacidade de separar o trigo do joio, de focar sua energia onde ela realmente tem impacto e de desvencilhar-se da frustração que nasce de lutar contra o que não pode ser mudado. Este é o primeiro pilar da sua mente inquebrável. Comece hoje. Você já sentiu a frustração ardente de lutar contra as marés que não se pode controlar, de tentar moldar o vento aos seus caprichos, ou de silenciar o rugido de uma multidão com um simples gesto? Essa batalha é a exaustão da alma, a semente da sua fragilidade. O método estoico começa com uma verdade brutalmente simples, mas libertadora: a disciplina da percepção. O primeiro passo para se tornar mentalmente inquebrável é reconhecer a fronteira indelével entre aquilo que está sob o seu controle absoluto e aquilo que jamais estará. Imagine-se um escultor. Suas mãos habilidosas, sua visão artística, o esforço e a técnica que aplica. Tudo isso está sob seu comando. Mas a dureza da pedra, suas fissuras internas, sua forma original, a maneira como a luz incide sobre ela ao amanhecer, esses são aspectos que você não controla diretamente. Você pode adaptar sua arte à natureza da pedra, mas não pode forçá-la a ser algo que não é. Esgotar-se tentando mudar a essência da pedra é a receita para a angústia e o fracasso. É brutalmente honesto admitir que a maioria das coisas que nos afligem diariamente, o julgamento alheio, o caos do trânsito, a economia global, o clima, até mesmo a doença ou a morte dos outros, estão fora do nosso domínio. No entanto, quantas horas dedicamos a lamentar, a nos indignar, a ansiar que essas realidades se curvassem à nossa vontade? Cada minuto gasto nisso é uma gota de energia vital drenada, um tijolo a menos na fortaleza da sua mente. Aceitar essa realidade não é passividade, é o ato supremo de inteligência e força interior. É focar sua energia preciosa onde ela realmente importa, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas reações, na sua interpretação dos eventos. Quando seu chefe critica seu trabalho, você não controla a opinião dele, mas controla como você processa essa crítica, se a usa para aprender ou se permite que ela o defina. Quando um imprevisto destrói seus planos, você não controla o evento, mas controla sua resposta, sua capacidade de adaptação, a história que você conta a si mesmo sobre aquilo. Epicteto nos ensinou com clareza cristalina: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. As coisas sob nosso controle são a opinião, a busca, o desejo, a aversão e, em uma palavra, tudo o que é de nossa própria ação. As coisas que não estão sob nosso controle são o corpo, a propriedade, a reputação, o comando e, em uma palavra, tudo o que não é de nossa própria ação. Para começar a reprogramar sua mente com este método brutal, proponha um exercício diário, ao final de cada dia, ou sempre que sentir uma pontada de raiva ou frustração, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso que me aflige está sob meu controle ou não? Se não estiver, pratique a liberação consciente. Visualize-se soltando as amarras dessa preocupação como um balão que sobe aos céus, levando consigo o peso desnecessário. Se estiver sob seu controle, então concentre sua energia na ação, não na emoção vazia.
Essa é a primeira e mais poderosa lição para construir uma mente inquebrável. A forja da alma. Encare o fogo da adversidade. Pense naquilo que mais te desafia agora. Um problema no trabalho, uma desilusão pessoal, uma frustração que te consome. Quão frequentemente você vê esses momentos como algo a ser evitado, uma barreira intransponível? A mente inquebrável, o espírito que se recusa a ser derrotado, não vê na adversidade um obstáculo, mas sim a própria matéria-prima de sua força. Assim como o ferreiro não evita o calor escaldante e as batidas incansáveis, pois sabe que é ali, no centro da forja, que o ferro bruto se transforma em uma lâmina afiada e resistente, você também deve aprender a acolher o fogo da dificuldade. Cada golpe, cada aquecimento, cada pressão que a vida te impõe não é um castigo, mas uma oportunidade de temperar sua alma. É no cadinho da dificuldade que suas fraquezas são expostas e, mais importante, onde sua resiliência é testada e fortalecida. Imagine-se como essa peça de metal, sendo moldada pelo fogo e pelo martelo da existência. Se você resistir, se enrijecer e se lamentar, o ferro pode quebrar. Mas se você se entregar ao processo, confiando que cada impacto tem um propósito, você emergirá mais forte, mais polido, com uma utilidade e beleza que antes não possuía. No seu dia a dia, isso se manifesta de diversas formas. Talvez você esteja enfrentando um projeto profissional que parece acima de suas capacidades, ou lidando com uma crítica injusta, ou mesmo superando a perda de algo ou alguém importante. Sua mente, se não for treinada, sussurrará para você desistir, para se esconder, para evitar a dor. Mas o estoico, munido deste método brutal de reprogramação, enxerga essa situação não como um fardo, mas como um treinamento intensivo. É uma chance de aprender, de se adaptar, de desenvolver uma habilidade ou uma perspectiva que você jamais teria cultivado em um cenário de conforto. É na superação desses momentos que você se descobre inquebrável. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra: o que impede a ação promove a ação, o que está no caminho torna-se o caminho. Ele não via impedimentos como fins, mas como pontos de partida. Um muro não é para ser evitado, mas para ser escalado, ou contornado, ou mesmo derrubado. E no processo, você ganha força e conhecimento sobre o terreno. O problema não é um obstáculo em sua jornada. Ele é a sua jornada. O trecho que te molda e te ensina a avançar. Para integrar esta lição profundamente, reserve um momento hoje para identificar uma adversidade em sua vida que você tem evitado ou lamentado. Em vez de se focar no desconforto, pergunte-se: o que esta situação está tentando me ensinar? Como posso usar este fogo para forjar uma versão mais forte e sábia de mim? Anote as possíveis lições e um pequeno plano de ação para abraçar ativamente o desafio, vendo-o como uma etapa essencial em seu próprio processo de refinamento. Repita a si mesmo: este desafio é minha forja. Eu me tornarei mais forte. Se nos blocos anteriores você começou a entender a linha tênue que separa o que está sob seu controle e o que não está, preparando o terreno para sua fortaleza mental, agora é o momento de mergulhar no coração de um dos métodos estoicos mais poderosos, e sim brutais, a disciplina da percepção. É aqui que você realmente começa a reprogramar sua mente, a forjar uma inquebrantável armadura interna. Muitos de nós vivemos acreditando que nossa angústia, nossa raiva, nossa frustração vem de fora. Que são os eventos em si, o trânsito caótico, a crítica inesperada, a falha de um plano, que nos roubam a paz. Mas Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, nos legou uma verdade tão simples quanto chocante. Não são as coisas que nos perturbam,
mas o juízo que fazemos delas. Isso é brutal porque nos tira a desculpa externa e coloca a responsabilidade diretamente sobre nossos ombros, sobre nossa mente. Imagine sua mente não apenas como um observador passivo do mundo, mas como um artesão que molda cada experiência. Cada evento, antes de ser absorvido pela sua consciência, passa por um filtro, por uma lente de interpretação. Se essa lente estiver turva pelo medo, distorcida pela insegurança ou embaçada por expectativas irrealistas, a realidade que você percebe será necessariamente uma versão distorcida, carregada de emoções negativas desnecessárias. O método estoico brutal exige que você limpe essa lente, que a calibre para ver o mundo com clareza cristalina, despojada de preconceitos e paixões. Pense, por exemplo, em uma situação corriqueira. Você está no trabalho e recebe um e-mail que, em tom neutro, aponta uma falha em seu relatório. Sua mente, sem o treinamento adequado, pode imediatamente pular para conclusões catastróficas. Estou sendo avaliado negativamente. Vou perder meu emprego. Não sou bom o suficiente. Seu dia é arruinado, sua autoconfiança abalada. Mas o que realmente causou essa tempestade interna? Não foi o e-mail em si, que é apenas uma sequência de palavras, um fato objetivo. Foi o juízo que você formou sobre ele, a interpretação dramática e catastrófica que sua mente despreparada projetou. A brutalidade do estoicismo aqui é forçá-lo a questionar essa primeira reação, a desmantelar essa narrativa autodestrutiva. Marco Aurélio nos lembra em suas meditações: aquele que julga o mundo segundo a razão age em todas as coisas de forma justa e piedosa. A razão é sua ferramenta mais afiada neste processo de reprogramação. O exercício prático, o método brutal, é a pausa e questione. Quando sentir a pontada da raiva, da ansiedade, da frustração ou do desespero, pare. Não reaja imediatamente. Respire fundo, ancorando-se no presente. Em seguida, inicie o questionamento. O que estou realmente vendo? Isso é um fato objetivo ou um juízo meu? Essa é a única interpretação possível para este evento? Qual é a interpretação mais útil, mais racional e mais verdadeira que posso dar a isso? É um ato de desafio ativo contra os impulsos mais primitivos da sua mente. Você está ensinando-a, de forma quase implacável, a não aceitar o primeiro pensamento que surge como verdade absoluta. Está forçando-a a analisar, a dissecar, a ver as coisas como elas são, despidas de sua carga emocional fabricada. Este é o trabalho árduo e contínuo da disciplina da percepção. No início, será exaustivo, uma batalha incessante contra seus próprios padrões de pensamento arraigados. Mas, com a persistência, com a repetição brutal deste método, sua mente começará a se reprogramar. As lentes se limparão, os julgamentos impulsivos diminuirão, e você descobrirá uma serenidade que não depende do mundo exterior, mas da sua própria mestria interna. A cada julgamento desconstruído, a cada percepção retificada, você se torna um pouco mais inquebrável, um pouco mais senhor de si e, consequentemente, mais livre. Chegamos agora a um estágio crucial do seu treinamento mental, uma das chamas mais intensas no método estoico para forjar uma mente inquebrável. É o momento de encarar o que muitos evitam a todo custo, mas que os sábios de outrora usavam como uma ferramenta poderosa de libertação: a contemplação brutal do pior cenário possível. Não é uma rendição ao pessimismo, nem um convite à desgraça, mas a mais audaciosa das preparações, a vacina que sua alma precisa contra o choque da adversidade. Imagine um ferreiro de pé diante de sua forja. Ele não teme o calor ardente, ele o utiliza. Ele submete o metal bruto a marteladas incessantes, a pressão esmagadora.
ao fogo que queima as impurezas e revela a verdadeira essência. É um processo violento, sim, mas absolutamente necessário para que a lâmina se torne resistente, afiada e digna de seu propósito. A mente inquebrável, meu amigo, não é forjada na ausência de desafios, mas na sua antecipação e na sua aceitação corajosa. Este é o cerne da premeditatio malorum, a premeditação dos males. É o ato consciente e deliberado de se expor mentalmente aos ventos mais gélidos, às tempestades mais furiosas, aos fracassos mais retumbantes e às perdas mais dolorosas. Não para sofrer antecipadamente, o que seria um absurdo e uma crueldade desnecessária, mas para despir-se da ilusão de controle sobre o incontrolável e, paradoxalmente, encontrar a liberdade na aceitação da impermanência de tudo que é externo a você. Ao visualizarmos as piores eventualidades, nós roubamos o poder do desconhecido de nos paralisar. Transformamos a ansiedade em estratégia, o medo em preparo, a surpresa em serenidade. Não estamos atraindo a desgraça, mas construindo um refúgio interno inabalável para quando ela inevitavelmente bater à porta. É um treino mental rigoroso, um banho de água fria na alma que o fortalece de dentro para fora, tornando-o imune ao choque e transformando sua vulnerabilidade em uma fortaleza. Pensemos em alguns exemplos de como esse método brutal, mas profundamente libertador, pode ser aplicado em sua vida moderna. No ambiente de trabalho, o terror de perder um projeto crucial, de ser demitido sem aviso ou de ter suas ideias rejeitadas, pode consumir sua energia diariamente. Em vez de fugir desses medos, abrace-os por um instante. Imagine-se perdendo aquele projeto. O que você faria? Como reagiria? Quais seriam os próximos passos? Talvez você teria que procurar um novo emprego. Qual seria seu plano B? Onde você buscaria apoio? Ao visualizar o cenário mais desfavorável, você percebe que, embora doloroso, ele não é o fim do mundo. Você começa a identificar recursos internos e externos para se reerguer. Percebe que a perda é muitas vezes a perda de um apego a um resultado específico, e não a aniquilação do seu valor como profissional ou como indivíduo. No âmbito pessoal, o medo da doença, da separação, do luto ou da rejeição social pode pairar como uma sombra. Se você teme a saúde de um ente querido, imagine por um momento a dura realidade da perda. Sinta a dor, mas então questione como você honraria a memória dessa pessoa. Como você se apoiaria? Quem buscaria para compartilhar o luto? Ao confrontar essa possibilidade, você não a materializa, mas a destitui de seu poder de choque. Você se prepara para o infortúnio, não para sofrer, mas para que, se e quando ele vier, sua alma já tenha visitado aquele terreno, já tenha traçado um mapa mental de resiliência. Da mesma forma, ao se expor à possibilidade de ser publicamente criticado online, de ter sua reputação manchada, você pode se blindar. Visualize os comentários negativos, as interpretações equivocadas. Como isso afeta seu caráter, sua integridade? A resposta é: não afeta, a menos que você permita. Sua essência não é definida por validações ou ataques externos. Este é o ensinamento do grande Sêneca, que nos advertia com uma sabedoria atemporal. Todos os dias, ouça isto: aqueles que você ama podem morrer. Você pode empobrecer. Você pode ser exilado. Você pode sofrer. Essas coisas não são contradições à vida, mas parte dela. A mente que se recusa a ponderar essas verdades é uma mente frágil, iludida por uma falsa sensação de segurança. Sêneca não nos convidava ao masoquismo, mas à liberdade. Ele via a premeditatio malorum como um escudo, não como uma espada voltada contra si mesmo.
Ela não elimina a dor inerente à perda, mas anula o fator surpresa, a sensação de desamparo que muitas vezes intensifica o sofrimento. A mente, que já considerou todas as intempéries, é como um general que estudou todas as táticas do inimigo, não para garantir a vitória, mas para minimizar as perdas e maximizar a capacidade de recuperação. É um investimento inestimável na sua paz de espírito futura, um verdadeiro ato de amor próprio e de coragem. Você está, de fato, ensinando sua mente a ser um rocha inabalável. Agora, para a parte mais prática e transformadora deste método, a sua sessão de confronto contemplativo. Dedique 15 a 20 minutos em um local tranquilo onde não será interrompido. 1. Escolha um medo significativo. Comece com um medo que seja relevante em sua vida, mas não tão avassalador a ponto de paralisá-la. Pode ser algo sobre sua carreira, relacionamentos, saúde ou finanças. 2. Visualize o cenário com detalhes. Feche os olhos. Permita-se mergulhar na situação que você teme. Veja, ouça e sinta tudo o que aconteceria se esse medo se tornasse realidade. Sinta as emoções que surgem. O medo, a tristeza, a raiva, a frustração. Não as afaste. Observe-as com uma curiosidade quase científica. Este é o aspecto brutal. Encarar a emoção crua, sem julgamento, sem tentar fugir. Desconstrua o medo. Pergunte a si mesmo: o que exatamente eu perderia nesta situação? Seria meu conforto, minha reputação, minha segurança financeira, a presença física de alguém? Discernir o que está verdadeiramente em jogo. 4. Aceite o irreversível. Identifique o que estaria fora do seu controle, o que seria uma perda irreversível. Aceitar isso não é resignação passiva, mas um reconhecimento radical da realidade da impermanência. Não lute contra o que não pode ser mudado. 5. Identifique os pontos de controle. Agora, com a clareza da aceitação, pergunte, dentro deste cenário, o que eu ainda poderia controlar? Minha atitude diante da adversidade, meu esforço para me adaptar, minha resposta emocional, minhas ações para reconstruir ou seguir em frente, meus valores internos, minha capacidade de buscar ajuda. Concentre-se no seu poder de escolha e agência. 6. Ensaie a resiliência. Mentalmente, pratique como você navegaria o pós-evento. Que recursos internos você invocaria? Que princípios estoicos seriam seus guias? Como você encontraria força para continuar? Visualize-se não como uma vítima, mas como um sobrevivente resiliente, um aprendiz da vida. 7. Reflita sobre o resultado. Após a sessão, respire profundamente. Anote suas percepções. O que você sentiu? O que você aprendeu sobre si mesmo e sobre a natureza de seus medos? Muitas vezes o medo diminui drasticamente, pois o desconhecido foi explorado e você descobriu a vasta capacidade de resiliência dentro de você. O objetivo é separar o evento em si do seu julgamento sobre ele e da sua reação a ele. Esta prática, feita com regularidade e honestidade, é um pilar fundamental para reprogramar sua mente. Ela não o torna insensível, mas inquebrável. Você não se torna alguém que não sente, mas alguém que sente e ainda assim se mantém firme, ancorado em sua própria força interior. Esteja preparado para a tempestade e nenhuma tempestade poderá roubar seu porto seguro interior. É a verdadeira liberdade que nasce da preparação mais audaciosa. Você está esculpindo sua mente para ser a rocha que suporta qualquer maré. Chegamos agora a um ponto crucial, um dos pilares mais brutais do método estoico, mas também um dos mais libertadores, a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Muitos fogem dessa ideia. Temem o confronto com o que é desagradável.
Mas é exatamente nessa prática que a alma se forja, que sua mente se torna inquebrável, como um aço temperado em fogo e gelo. Não se trata de pessimismo, mas de realismo extremo, de uma preparação estratégica para as inevitabilidades da vida. Imagine um guerreiro que, antes de cada batalha, visualiza não apenas a vitória, mas cada ferimento possível, cada obstáculo, cada cenário adverso. Ele não faz isso para enfraquecer-se, mas para que, quando esses eventos ocorrerem, sua mente já os tenha processado e ele possa agir com clareza e sem o choque paralisante da surpresa. Sua mente, sem esse treinamento, é como um barco à deriva no mar da existência. Quando a tempestade surge, sem aviso, sem preparação, o pânico toma conta e o barco pode naufragar. Mas com a premeditatio malorum, você se torna o capitão que conhece cada corrente, cada recife, cada capricho do tempo. Você se senta em silêncio e permite que sua imaginação desenhe os piores cenários. Pense na perda do seu emprego, na falência de um projeto amado, na doença sua ou de alguém próximo, na crítica pública mais mordaz, na traição de um amigo, na perda de um bem material insubstituível. Não fuja dessas imagens, convide-as para a sua mente, examine-as de perto. O que acontece quando você faz isso? No início pode haver desconforto, até um certo medo, mas à medida que você persiste, algo fascinante começa a ocorrer. Você percebe que muitas dessas coisas, embora indesejáveis, não são o fim do mundo. Você começa a visualizar seus recursos internos, as estratégias que adotaria, a força que residiria em você para enfrentar e superar. A premeditatio malorum não anula a dor da perda, a tristeza do fracasso, mas ela remove o choque, a paralisia, o desespero que surge da novidade e da falta de preparo. Ela transforma o inevitável em algo já contemplado, e o contemplado perde grande parte do seu poder de desestabilizar. Pense em um executivo que está prestes a apresentar um projeto crucial. Ele não só ensaia a apresentação perfeita, mas também antecipa as perguntas mais difíceis, as objeções mais implacáveis, até mesmo uma falha técnica no meio da apresentação. Ao fazer isso, ele não está atraindo o azar. Ele está se blindando contra a surpresa. Ele está treinando sua mente para manter a compostura, para encontrar soluções, para adaptar-se no calor do momento. A mente estoica é uma mente preparada, não uma mente ingênua que espera que tudo dê certo. É uma mente que sabe que a vida é imprevisível e que, ao aceitar essa imprevisibilidade e preparar-se para ela, você se torna inquebrável. Marco Aurélio nos lembra: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei intrometidos, ingratos, arrogantes, desonestos, invejosos, insociáveis. Todas essas coisas aconteceram a eles por causa de sua ignorância do que é bom e do que é mal. Esta não é uma profecia negativa, mas uma prática de antecipação. É a arte de lembrar que o mundo externo não pode ser controlado, mas nossa reação a ele, sim. Ao prever a natureza muitas vezes desafiadora das interações humanas e dos eventos externos, você tira o poder da surpresa e se arma com a serenidade da preparação. Para tornar este método brutal parte integral da sua mente, reserve alguns minutos todos os dias, preferencialmente pela manhã. Feche os olhos e visualize conscientemente os eventos que você mais teme. Não os evite. Mergulhe neles. Pergunte-se: se isso acontecesse, o que eu perderia? O que realmente estaria em jogo? E o que me restaria? Que recursos internos eu invocaria? Como eu me comportaria com dignidade e resiliência? Sinta o desconforto inicial, mas não se demore nele. Passe para a fase de encontrar a solução, de reafirmar sua capacidade de lidar, de focar no que permanece sob seu controle.
Pratique essa visualização não para atrair o mal, mas para desarmá-lo de seu poder sobre sua paz de espírito. Você está, com essa prática, construindo uma fortaleza mental inexpugnável, uma mente que, ao enfrentar o pior em sua imaginação, torna-se pronta para o que quer que a vida lhe apresente. O brutal não é o evento em si, mas a sua coragem de encará-lo antes que ele aconteça, a disciplina do desconforto voluntário, forjando o inquebrável em você. Imagine-se um artesão, não de madeira ou metal, mas de sua própria alma. Você deseja que ela seja inquebrável, resistente a qualquer embate, inabalável diante das tempestades da vida. Como um ferreiro que martela o aço incandescente e o mergulha na água gelada para temperá-lo, para que sua dureza não seja apenas superficial, mas intrínseca, você deve aplicar um método similar à sua mente. O aço se torna mais forte não apenas pelo fogo, mas pelo choque térmico, pela pressão e pela transformação que advém do desconforto calculado. Assim também é com a nossa resiliência mental. O estoicismo nos convida a abraçar o desconforto de forma voluntária, a não apenas esperar que as adversidades nos encontrem, mas a procurá-las em pequenas doses controladas, como um antídoto gradual contra o veneno da fragilidade. Não se trata de buscar o sofrimento por si só, mas de entender que o conforto excessivo, a ausência de atrito, nos torna moles e despreparados. É como um músculo que nunca é exercitado. Ele atrofia. Da mesma forma, uma mente que nunca é testada em pequenas privações ou desafios controlados torna-se fraca, incapaz de suportar o verdadeiro peso quando as circunstâncias da vida inevitavelmente a exigirem. A prática do desconforto voluntário é o que molda a nossa capacidade de adaptação, a nossa temperança, a nossa verdadeira força interior. Ela nos ensina a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo, entre o que realmente importa e o que é apenas um desejo efêmero da nossa natureza hedonista. Ao escolher conscientemente o caminho menos fácil, você não está se punindo, mas se fortalecendo, construindo uma fortaleza mental que será impenetrável pelas futuras adversidades. Pense, por exemplo, na cultura moderna que nos empurra para a gratificação instantânea em todas as esferas. Do delivery de comida que chega em minutos ao conteúdo de entretenimento infinito nas plataformas digitais, somos constantemente condicionados a esperar que nossos desejos sejam satisfeitos no menor tempo possível e com o mínimo esforço. Mas essa facilidade, embora sedutora, é uma armadilha para sua resiliência mental. Você se sente compelido a verificar o celular, a cada notificação, a reclamar de uma pequena fila no supermercado, a adiar tarefas importantes porque elas exigem um esforço inicial. O desconforto voluntário entra aqui como um guia para reprogramar essa mente. Em vez de pedir a refeição mais fácil, você pode escolher cozinhar um prato mais complexo, que exige tempo e dedicação, aprendendo a valorizar o processo e a espera. No trabalho, em vez de pegar sempre o projeto mais simples, que já domina, você pode se oferecer para liderar uma iniciativa que está fora de sua zona de conforto, que exigirá novas habilidades e o exporá a possíveis falhas. No seu dia a dia, você pode decidir caminhar até o trabalho em vez de usar o transporte, mesmo em um dia mais frio, ou tomar um banho ligeiramente menos quente do que o habitual. São pequenas escolhas, quase insignificantes aos olhos do mundo, mas monumentais para a sua mente. Elas são micro-vitórias que acumulam capital de resiliência, provando a si mesmo que você é capaz de suportar pequenas doses de adversidade sem que sua paz interior seja abalada. Você aprende que muitos dos seus "não consigo" são, na verdade, "não quero me esforçar".
Ao enfrentar voluntariamente essas micro-resistências, você expande sua capacidade de suportar desafios maiores, cultivando uma aceitação calma do que é difícil, em vez de uma aversão imediata. Este é um treino para o espírito, uma preparação silenciosa para os inevitáveis golpes que a vida nos reserva, permitindo que você reaja com serenidade e força onde outros colapsariam. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos exorta a essa prática. Ponha-se em contato com a pobreza, ainda que seja somente para testá-la. Prepare-se para ela, dizemos, para que quando as adversidades chegarem, você não seja pego de surpresa. Pratique o que é difícil, ele diria, para que quando o difícil se tornar necessário, você já o tenha dominado. Isso é o que a filosofia nos ensina, a nos prepararmos para o inesperado, a cultivarmos uma familiaridade com a privação, para que ela não nos assuste quando bater à porta. Sêneca nos convida a essa espécie de acampamento de treinamento da alma, onde simulamos a ausência do que consideramos essencial para perceber o quão pouco realmente precisamos para sermos contentes e funcionalmente eficazes. Ele não nos pede para nos tornarmos ascetas extremos, mas para, de tempos em tempos, retirarmos de nós os confortos habituais, os luxos que se tornaram necessidades, para nos lembrarmos de nossa verdadeira natureza e de nossa capacidade inata de adaptação. Essa prática da pobreza, como ele a chamava, não visa nos empobrecer, mas nos enriquecer com a liberdade da dependência, com a força de quem sabe que pode viver bem com muito menos do que imagina. Como exercício prático, convido você a embarcar em sua própria jornada de desconforto voluntário esta semana. Escolha uma área da sua vida onde você habitualmente busca o máximo conforto e introduza uma pequena, mas perceptível, privação. Pode ser algo tão simples quanto, por um dia, elimine completamente o uso do elevador ou escada rolante, optando sempre pelas escadas convencionais, mesmo que isso signifique um esforço físico maior. Ou, por um período, dispense um de seus pequenos luxos diários, como aquele café especial da manhã, aquela sobremesa rotineira ou um determinado tipo de entretenimento digital. Você também pode experimentar a disciplina de adiar a gratificação, como esperar 1 hora para responder a uma mensagem não urgente ou guardar o doce que você deseja para o final do dia, em vez de comê-lo imediatamente. No final do dia ou da semana, reserve um momento para refletir. Observe as sensações que surgiram, o impulso de ceder, a voz interior que pedia conforto, a pequena irritação ou frustração. Depois, analise a sensação de superação, de ter exercido controle sobre seus impulsos e desejos. Pergunte a si mesmo: o que essa pequena privação me ensinou sobre minha resiliência? O quão essencial era aquilo de que abri mão? Como posso aplicar essa sensação de controle em desafios maiores? Este é o seu método para reprogramar a mente, transformando-a de um servo do conforto em uma aliada poderosa, capaz de enfrentar qualquer coisa. No coração do método estoico brutal reside uma prática que exige a mais pura honestidade de si mesmo, a visão objetiva. Imagine sua mente não como um mero observador do mundo, mas como um artesão que, ao invés de esculpir em pedra, trabalha com a matéria-prima da sua percepção. Cada evento que se desenrola diante de você, uma chuva inesperada, uma palavra áspera de um colega, um elogio, um atraso, é, em sua essência, neutro. Ele simplesmente é. Mas o que tendemos a fazer é imediatamente adorná-lo, cobri-lo com véus de nossos próprios preconceitos, medos, desejos e expectativas. Transformamos a chuva em dia arruinado, a palavra áspera em ataque pessoal, o elogio em prova de valor, o atraso em perda irreparável.
É como se, ao invés de ver o rio fluindo em seu curso natural, você mergulhasse seus olhos em águas turvas, tingidas por suas próprias emoções. O desafio, a brutalidade desta lição é limpar essa água, polir o espelho da sua percepção até que ele reflita a realidade em sua forma mais pura, sem os filtros distorcidos da sua mente. É a disciplina de ver as coisas como elas realmente são, e não como você acha que deveriam ser, ou como seus sentimentos as pintam. Um evento não é inerentemente bom ou ruim, ele apenas é. É o seu julgamento sobre ele que atribui valor, que tece a teia do sofrimento ou da euforia. Aceitar isso é aceitar a mais profunda das verdades sobre a sua experiência humana. Considere um cenário comum em nossa era digital. Você publica algo nas redes sociais, algo que considera importante ou pessoal, e recebe um comentário negativo ou de ódio. A reação visceral, quase automática, é de dor, raiva, talvez vergonha. Sua mente imediatamente começa a construir uma narrativa. Essa pessoa me odeia. Meu ponto de vista é inválido. Eu sou um fracasso por ter exposto isso. O método estoico brutal nos convida a pausar. O que é o fato objetivo aqui? O fato é: uma sequência de caracteres foi digitada por uma pessoa em um dispositivo, e essas palavras apareceram na sua tela. Essa sequência de caracteres tem uma forma, mas não tem poder sobre você, a menos que você conceda a ela. O ódio, a crítica, a invalidação são rótulos que você está aplicando a essa sequência de caracteres com base em suas próprias vulnerabilidades e interpretações. Um estoico treinaria a mente para separar o evento, as palavras no comentário, da interpretação, o julgamento de que é ruim ou ofensivo. Ele perguntaria: essa pessoa tem controle sobre minha paz interior? Ela tem controle sobre quem eu sou? O que é isso realmente, senão uma expressão de sua própria condição, não da minha? Ao decompor o evento em seus componentes mais básicos e retirar os rótulos emocionais, você desarma a bomba interna de sofrimento. Você se torna inquebrável, porque sua paz não é refém da opinião alheia ou dos eventos externos. Você aprende que a verdadeira injúria não está no que é feito a você, mas em sua reação e julgamento sobre o que é feito. Essa é uma liberdade conquistada com disciplina, uma fortaleza erguida sobre a rocha da verdade objetiva. Marco Aurélio, em suas meditações, nos incita a essa clareza intransigente. Remova a opinião e remova o sofrimento. Quando a remoção do sofrimento é possível, onde a injúria pode estar? E continua, ainda mais incisivo, é um hábito observar cuidadosamente tudo o que se apresenta e examiná-lo através da divisão em matéria e causa e da contemplação de sua forma e propósito. Ele nos desafia a olhar para além da superfície, a dissecar a experiência até seus elementos mais neutros, despojados de qualquer valor emocional imposto por nós mesmos. Sêneca ecoa essa sabedoria ao afirmar: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. A brutalidade está em aceitar que o problema raramente está fora, mas quase sempre dentro de nossa própria mente, em como escolhemos interpretar o que acontece. Para aplicar essa lição brutal e transformadora, adote a técnica do descrever neutro. Durante o seu dia, quando se encontrar reagindo fortemente a algo, seja o tráfego que parece não andar, um colega que não respondeu ao seu e-mail como esperado, o noticiário que te enche de preocupação, ou até mesmo um prato que não ficou tão saboroso quanto você esperava, pause por um instante. Não se apresse em sentir, julgar ou nomear. Em vez disso, pergunte a si mesmo: o que é o fato puro aqui? O que estou adicionando a isso com meu julgamento ou minha opinião?
Tente descrever o evento para si mesmo de uma maneira puramente objetiva, como um observador científico, um repórter imparcial ou uma câmera de segurança faria, sem usar adjetivos carregados emocionalmente. Por exemplo, em vez de "este trânsito é horrível, estou atrasado e meu dia está arruinado", pense: "veículos estão parados ou se movendo lentamente na via. O relógio marca X hora. Meu compromisso é em Y minutos." Em vez de "meu colega é irresponsável por não ter respondido", pense: "o e-mail foi enviado às X horas. Não recebi uma resposta até o momento." Em vez de "essa notícia é assustadora e o mundo está um caos", pense: "um evento Z ocorreu em local W e foi reportado pela mídia." A repetição dessa prática, que pode parecer fria ou insensível a princípio, é um treinamento brutalmente honesto da sua mente. Ela começará a desmantelar os pilares dos seus sofrimentos autoimpostos, revelando a clareza, a serenidade e a paz que residem por trás da sua percepção distorcida e carregada de juízos. É um treino constante para ver a verdade sem os véus do ego e das paixões. E na verdade objetiva reside a sua inquebrantável força mental, a base para uma mente verdadeiramente reprogramada e resiliente. Faça disso um hábito e observe a forma como o mundo perde seu poder de te perturbar. A muralha da autossuficiência intelectual. Imagine sua mente como uma cidadela fortificada, erguida sobre rocha inabalável. Seus portões estão abertos para observar o fluxo da vida, para acolher o conhecimento e a experiência, mas o julgamento final sobre o que merece entrar e o que deve ser barrado reside apenas em você. As palavras dos outros, sejam elas elogios lisonjeiros ou críticas mordazes, são como flechas lançadas de fora. Elas só podem atingir e ferir se você, por descuido, deixar aberturas em suas defesas ou, pior, lhes oferecer um alvo dentro de seu santuário interno. O método estoico brutal nos ensina a erguer muros impenetráveis à opinião externa não solicitada ou destrutiva, blindando o seu senso de valor e direção. Na correria do dia a dia, somos constantemente bombardeados por validação ou desaprovação alheia. Você publica uma ideia nas redes sociais, apresenta um projeto ambicioso no trabalho ou expressa uma convicção pessoal em um círculo social. Inevitavelmente surgirão vozes, algumas de apoio sincero, outras de crítica veemente e muitas de indiferença. O inquebrável mentalmente não se apega desesperadamente aos aplausos, nem se desestabiliza pelas vaias. Ele examina a crítica com uma serenidade desapaixonada, buscando qualquer grão de verdade que possa servir ao seu crescimento interno, mas não permite que a aprovação ou a desaprovação externa ditem seu valor, sua integridade ou suas ações futuras. Seus valores e sua bússola moral são seus próprios, forjados na fornalha da razão e da virtude, não nas areias movediças da popularidade. Epicteto, com sua sabedoria cortante, nos lembra: não é o que os outros pensam de ti que te perturba, mas sim a tua opinião sobre o que eles pensam. Esta é a verdade brutal. A dor não vem da crítica em si, mas do seu assentimento a ela, da sua internalização daquela visão externa como sua própria. A liberdade reside em reconhecer que as opiniões alheias são, por natureza, coisas externas, fora do seu controle e, portanto, fora da esfera da sua verdadeira perturbação. Da próxima vez que se sentir impulsionado a buscar validação externa, ou quando a pontada de uma crítica alheia tentar minar sua confiança, pare. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: essa avaliação externa se alinha com meus próprios princípios inegociáveis e valores? Ela contribui para a pessoa que eu me esforço para ser? Se a resposta for um não ressonante, permita que essa opinião passe por você como o vento.
Se houver um vislumbre de verdade, use-o como informação valiosa para aprimoramento, mas nunca como a definição de quem você é. Pratique a validação interna. Antes de buscar qualquer eco de aprovação no mundo, encontre e reforce a sua própria, ancorada na virtude e na razão. Assim, você edifica sua inquebrável cidadela mental. A forja contínua da mente inquebrável. Chegamos agora ao 10º e último pilar deste método estoico brutal, a culminação da sua jornada rumo à mente inquebrável. Se as lições anteriores foram marteladas incisivamente em sua consciência, esta é a forja onde o aço é temperado uma última vez, não para se tornar rígido e imutável, mas para adquirir uma resiliência dinâmica, capaz de dobrar-se sem quebrar, de resistir sem se corroer. Pense na mente inquebrável não como uma fortaleza estática, mas como uma usina de energia interna, constantemente calibrada e aprimorada, irradiando serenidade mesmo em meio ao caos. A metáfora da forja é poderosa aqui. O método estoico não é uma mágica que transforma você instantaneamente. É o trabalho árduo do ferreiro que, através do calor intenso, da batida constante e do arrefecimento preciso, purifica o metal bruto e o molda em algo de força e propósito inabaláveis. Cada lição que exploramos até agora foi um golpe de martelo, um mergulho na água fria da realidade. Mas a verdadeira obra-prima, a mente inquebrável, reside na manutenção contínua dessa forja. É um processo vitalício, uma dança eterna entre o caos externo e a ordem interna que você se comprometeu a construir. Você não se torna inquebrável e então para. Você age inquebrável, momento a momento, escolha a escolha, tornando-se o arquiteto e o guardião da sua própria cidadela interior. É a persistência, a aplicação diária e a vigilância atenta que transformam o aprendizado em sabedoria encarnada. A dureza do método reside não apenas no que ele lhe ensina a suportar, mas no que ele exige que você se torne. Um artesão da própria alma, um escultor da própria existência, que nunca cessa de polir e aperfeiçoar. Considere um cenário de nossa vida moderna, onde a fragilidade mental é constantemente testada. Imagine-se em uma fase de sua carreira onde, após anos de dedicação a um projeto, ele é subitamente cancelado, ou você enfrenta uma reestruturação que ameaça sua posição. Para a mente não reprogramada, o impacto é devastador. Uma avalanche de autodúvida, raiva, desespero e a sensação de que o mundo está desabando. Os pensamentos se tornam uma cacofonia de "eu sou um fracasso", "todo o meu esforço foi em vão", "o que será de mim agora?". O sono é perdido, o apetite desaparece e a capacidade de pensar claramente é ofuscada pela angústia. A mente que abraçou o método estoico brutal, a mente que se tornou inquebrável, reage de uma forma drasticamente diferente. Ao confrontar o cancelamento do projeto ou a ameaça de reestruturação, sua primeira reação é uma pausa. Você reconhece a dor, a decepção, a frustração. Não as nega, mas não se deixa arrastar por elas. Imediatamente, o filtro estoico se ativa. Isso está sob meu controle ou não? O cancelamento ou a decisão de reestruturação, na maior parte, não estão. O que está sob seu controle é sua resposta. Você, com sua mente reprogramada, não se vê como um fracasso, mas como alguém que experimentou um resultado externo. Você avalia objetivamente. Quais foram os fatores que levaram a isso? Houve algo que eu poderia ter feito diferente? Se sim, é uma lição para o futuro. Se não, é uma circunstância aceita. Em vez de se entregar ao desespero, você canaliza sua energia para o que pode ser feito agora. Talvez seja a hora de atualizar seu currículo, buscar novas habilidades, fazer networking, ou até mesmo considerar uma mudança de carreira que há muito tempo contemplava.
Você não vê o obstáculo como um muro intransponível, mas como um desvio, uma oportunidade de testar sua adaptabilidade e criatividade. Sua dignidade e autoestima não dependem da validação externa de um projeto bem-sucedido ou de uma posição segura, mas da sua própria integridade, esforço e virtude. Você mantém a compostura em reuniões difíceis, expressa suas preocupações de forma racional e age com propósito, mesmo quando o chão parece ceder sob seus pés. Esta é a resiliência em ação, a serenidade em meio à tempestade, a prova viva de que você se tornou verdadeiramente inquebrável. Sua mente, antes um veleiro à mercê de qualquer vento, agora é um farol que ilumina seu próprio caminho, mantendo-se firme mesmo nas noites mais escuras. E para sintetizar esta essência da resposta estoica, nenhum pensamento é mais crucial do que este de Epicteto. Não é o que te acontece, mas como reages a isso que importa. Esta citação, muitas vezes repetida, é a espinha dorsal de todo o treinamento mental estoico, a chave mestra que destranca a prisão da reatividade e abre as portas para a liberdade interior. Ela nos lembra que, embora os eventos externos possam ser implacáveis, injustos ou dolorosos, nosso poder supremo reside na prohairesis, nossa faculdade de escolha, nossa capacidade inata de julgar e responder. É a nossa interpretação, o nosso consentimento às impressões, que determina se uma circunstância externa nos derruba ou nos fortalece. O método estoico brutal não te promete um caminho sem espinhos. Ele te equipa com a armadura e o escudo para atravessá-lo com dignidade. Não te oferece um mar sem tempestades. Ele te ensina a navegar com maestria, a ler os ventos e as correntes e a ajustar tuas velas. A brutalidade está na exigência incessante de autoconsciência, na disciplina de desatar as amarras dos hábitos mentais destrutivos, na coragem de confrontar suas próprias fraquezas e na determinação de escolher a virtude repetidamente, mesmo quando a conveniência ou o prazer ditam o contrário. Reprogramar sua mente para se tornar inquebrável significa internalizar essa verdade de Epicteto a tal ponto que ela se torna sua natureza, seu modo padrão de operar. Você não apenas sabe que sua reação importa, você vive essa verdade, agindo a partir dela em cada interação, em cada desafio, em cada momento de tranquilidade. É um convite para deixar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar o mestre de seu próprio domínio interno. Um campo de batalha onde as únicas vitórias que realmente importam são as sobre si mesmo. Para selar e manter a reprogramação da sua mente, garantindo que você permaneça inquebrável, a prática diária é não apenas útil, mas essencial. Propomos um exercício que chamamos de o Inventário do Inquebrável, um ritual noturno de autoavaliação que aprofunda a autoconsciência e solidifica os novos padrões mentais. O exercício, o Inventário do Inquebrável. Ao final de cada dia, antes de dormir, reserve 10 a 15 minutos em um local tranquilo. Pegue um caderno ou use um aplicativo de anotações e siga estas etapas. 1. Revisão do dia objetivo. Repasse os eventos do dia. Liste os acontecimentos significativos, tanto os positivos quanto os negativos, os triviais quanto os impactantes. Procure descrevê-los da forma mais neutra possível, como um observador externo. Qual foi o evento mais desafiador? Qual foi o mais gratificante? 2. Identificação das esferas de controle. Para cada evento listado, pergunte a si mesmo: isso estava sob meu controle? E minha reação a isso estava sob meu controle? Distinga claramente entre o que é externo e, portanto, indiferente, e o que é interno, seus julgamentos, suas ações, suas virtudes.
O chefe que te criticou está fora de controle. Sua decisão de ouvir atentamente e responder com equanimidade está dentro. 3. Análise das reações estoicas. Agora, avalie suas reações. Você agiu com sabedoria, discerniu corretamente o que é bom, mal ou indiferente? Com justiça, tratou os outros com equidade e respeito? Com coragem, enfrentou o desconforto ou o medo? Com temperança, agiu com moderação e autocontrole? Onde você poderia ter aplicado os princípios estoicos de forma mais eficaz? Seja honesto, mas compassivo consigo mesmo. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso. 4. Lições aprendidas e plano de ação. O que você aprendeu com os eventos do dia e suas reações? Que ajuste você pode fazer amanhã ou na próxima vez que uma situação semelhante surgir? Formule uma pequena intenção, um plano de batalha mental para o dia seguinte, focado em aplicar um princípio estoico específico. Por exemplo, amanhã, quando sentir frustração no trânsito, vou praticar a aceitação e o controle da minha raiva. 5. Cultivo da gratidão seletiva. Finalmente, dedique um momento para listar 3 coisas pelas quais você é grato, que estão sob seu controle ou que decorrem de sua virtude. Não apenas sou grato pelo sol, mas sou grato pela minha capacidade de escolher ver a beleza no dia, ou sou grato pela minha disciplina em concluir uma tarefa difícil, ou sou grato pela minha capacidade de oferecer um sorriso a um estranho. Isso reforça o poder da sua agência e direciona a gratidão para o que edifica sua mente inquebrável. Este inventário do inquebrável não é uma tortura noturna, mas um polimento diário da sua alma. É a manutenção contínua da sua forja mental, onde cada reflexão é um ajuste fino, cada lição é um afiar da sua lâmina. Com o tempo, essa prática transformará a teoria em um hábito enraizado, e a mente inquebrável deixará de ser um objetivo distante para se tornar a sua realidade viva e respiratória. Você não apenas terá o método estoico, você será o método estoico, um bastião de força e serenidade imune às intempéries do mundo externo. Quem se domina, domina a vida.